vocês se lembram da visão que eu tive? Vocês se lembram da visão que eu tive do México? Daquilo que aconteceu no México, né? Que aconteceu lá em Acapulco. Dos prédios lá e tudo mais, do furacão que aconteceu lá. A calamidade que ficou. E vocês viram que eu havia profetizado, porque Deus tinha me mostrado que isso aconteceria primariamente na América, né? Que aí eu via isso, eu via no mapa, na visão que eu tive, eu via quando isso descia da Flórida, isso descia pra América Central, que era o México, e depois chegava no Brasil. Passava ali pelas Guianas e tudo mais, e chegava no Brasil. Eu disse isso na primeira live que eu fiz com o Sandro. Ok? Lá atrás, ó. Eu disse isso aqui pra vocês. Isso vai fazer 2 anos já. Ok? Quando eu tive essa visão, isso começou a acontecer. Primeiro na Flórida, começou a acontecer depois. Agora desceu pro América Central, que foi no México, que acabou de acontecer. E possivelmente depois isso descia pro Brasil. E agora temos mais uma matéria da R7 aqui falando pra nós. Olha isso aqui. América Central entra em alerta. Máximo em razão à tempestade Pilar. Então a América Central agora está em estado de alerta máximo por conta dessas calamidades que estão acontecendo e possivelmente o próximo passo depois de descer para a América do Sul. Claramente foi isso que Deus nos mostrou através dessas grandes ventanias que aconteceria. Ok? Boa noite. Boa noite. 15 minutos de vendaval, 30 horas sem luz até agora. É o caos na maior cidade da América Latina. 6 pessoas morreram em São Paulo, centenas de árvores caíram, derrubando a rede elétrica e a internet. O retrato do momento é o seguinte: em 40 cidades paulistas, 6 milhões de pessoas ainda estão sem luz. Ruas e avenidas seguiam interditadas neste sábado. Só em São Paulo foram mais de 1.400 chamados para quedas de árvores. As rajadas de vento chegaram a 104 km por hora, maior velocidade registrada na capital paulista desde o início da medição em 1995. Os principais parques da cidade não abriram. Só no Ibirapuera, o maior deles, 128 árvores caíram. Em Santos, no litoral paulista, a ventania chegou a 151 km por hora, causando transtornos e acidentes. O temporal também provocou mortes. Valéria Aparecida Silva foi atingida por uma árvore que caiu em Suzano, na região metropolitana. Além dela, outras 5 pessoas morreram no estado, 2 na zona leste de São Paulo. Mais de 40 cidades foram afetadas pelo temporal da tarde desta sexta-feira. Muitos comércios não abriram hoje por causa da falta de luz. No total, 2,5 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica no estado, a maior parte na cidade de São Paulo. Criamos ontem, logo após os problemas, um grupo de trabalho envolvendo Defesa Civil, todo o setor de engenharia da Prefeitura de São Paulo, todo o setor das subprefeituras, a Enel, num trabalho conjunto de priorizar as ações. A previsão da empresa Enel, que fornece energia para a capital paulista e cidades da região metropolitana, é de que o serviço seja retomado até a próxima terça-feira. Aí na terça-feira a gente volta a trabalhar. E pensou, se terça-feira a gente está desse jeito ainda, é complicado. Recuperar primeiramente hospitais, eletrodependentes e, em particular, estamos cuidando juntos também um evento importante que vai acontecer amanhã, que é o Enem. A empresa promete fornecer geradores para as escolas que vão receber candidatos do Enem e que ficaram sem luz. E também para quem tem em casa pessoas doentes que dependem de energia elétrica para manter equipamentos de saúde ligados. O que adianta se inscrever falando que tem um acamado dentro de casa? Não adianta. É o caso da Patrícia, que cuida do filho William, que tem uma doença degenerativa. Tudo do meu filho é brigado, tudo do meu filho é implorado. É uma fralda, é uma dieta, agora uma energia que eu pago por isso para ter e não tenho. Tudo bem, teve uma chuva forte, mas cadê o suporte da Enel?
Cadê o suporte? Nos hospitais não tem gerador? Porque uma mãe com filho acamado não pode ter um gerador dentro de casa, sendo que seu filho necessita da energia para sobreviver. A interrupção no fornecimento de energia também prejudicou o abastecimento de água, afetando 1,5 milhão de pessoas na região metropolitana de São Paulo. E a gente conversa agora ao vivo com o Rodrigo Hidalgo, que tem as últimas informações sobre esse caos em São Paulo. Hidalgo, temos um balanço da situação nesse momento? O Eneg, o último balanço da Enel aponta que 1.400.000 imóveis continuam sem energia elétrica na capital paulista e também em cidades da região metropolitana. Parte deste bairro, por exemplo, na zona sul da cidade de São Paulo, está sem energia elétrica já há mais de 27 horas. São casas e prédios como esses que estão sem energia. Moradores perderam alimentos ou levaram que tinham na geladeira para casa de parentes e amigos. A gente observa apenas as luzes de emergência acesas. Do outro lado, a gente vê ali uma árvore caída, interrompendo o trânsito na rua, e uma equipe lá no fundo da concessionária de energia fazendo os reparos na rede elétrica. Já houve o restabelecimento da energia do outro lado da avenida há poucos minutos, mas não desse lado. A concessionária diz que triplicou o efetivo na rede elétrica, que vai receber reforço de equipes do Rio de Janeiro. Mais de 200 semáforos continuam apagados na cidade de São Paulo. Consegue entender o que Deus está nos revelando? E Deus está ligando as visões. Por isso que olha lá naquela visão que eu contei. Olha na visão que eu contei que está aqui. Depois, na onde sairia da África e saiu. Depois veio para os Estados Unidos, já aconteceu. E ainda tem algo mais a acontecer. E o próximo é o México. E depois que isso acontecer no México, saberá que o próximo somos nós. Paulista. O temporal veio acompanhado de intensas rajadas de vento. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 120 árvores desabaram. A capital ficou em estado de atenção para alagamentos. A ventania também arrancou a cobertura da arquibancada do Autódromo de Interlagos, onde acontece a Fórmula 1. 7 voos precisaram ser desviados do Aeroporto Internacional de Guarulhos para outros terminais. Em Congonhas, um avião derrapou na pista, que ficou interditada para pousos e decolagens por mais de 1 hora. Na rodovia Anchieta, sentido litoral, uma árvore caiu sobre um caminhão que partiu ao meio. Por sorte, o motorista não se feriu. Em Sorocaba, o vento rompeu uma rede de proteção de um prédio que atingiu a fiação elétrica e causou uma explosão. Ninguém se feriu. Em Santos, no litoral paulista, a estrutura de um posto de combustíveis tombou. Parte do teto deste shopping também não resistiu à ventania. Quem estava no local ficou assustado com a força do vento. Maluco! Foi rápido, mas causou muitos estragos, né? Tem imagens aí dessa destruição causada pelo temporal de sexta-feira, registradas em vários municípios do estado de São Paulo. Moradores sofreram com alagamentos, quedas de árvore, destelhamentos e a consequente falta do fornecimento da energia elétrica e também os serviços de telecomunicação. Em Praia Grande, no litoral paulista, debaixo de muita chuva e vento, um transformador explodiu após a queda de um raio. Em Guarujá, também no litoral, o estouro de outro equipamento fez com que pacientes de um hospital fossem realocados. Parte do teto desta academia em Santos ficou danificado. Os funcionários precisaram tirar a água da parte interna e um alarme tocou para os clientes deixarem o local. Com o celular, populares registraram o exato momento da queda desta árvore em uma praça. Em Campinas, no interior do estado, o tempo também fechou. Algumas ruas ficaram alagadas e os motoristas precisaram mudar de rota. Nesta avenida, os carros ainda tiveram que desviar dos restos desta árvore que caiu. Na cidade de São Paulo, a Avenida 23 de Maio, uma das principais vias, teve a queda de galhos de árvores grandes e pequenos em vários pontos. Ao lado do Parque do Ibirapuera, esta árvore de grande porte também não resistiu à força dos ventos. No bairro de Moema, na zona sul da capital paulista, os galhos quebrados tomaram conta da rua. Na região de Santo Amaro, também na zona sul, a queda de uma árvore tomou pelo menos 2 faixas de uma avenida. E com o anoitecer, os moradores ainda sofreram com a falta de energia.
o comércio local teve problemas para atender aos clientes. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, o estrago ficou evidente com o rompimento do tronco desta árvore. Em outros bairros da cidade também houveram mais quedas. Então a América Central agora está em estado de alerta máximo por conta dessas calamidades que estão acontecendo e possivelmente o próximo passo depois de descer para a América do Sul. Claramente foi isso que Deus nos mostrou através dessas grandes ventanias que aconteceria, ok?